Um dos grandes mitos que existem na população é a questão das corais. Coral falsa e coral verdadeira. Tem até regra, até música, né, Ciro? Já ouviu falar? Lá no Recife tem umas músicas que o pessoal faz para poder fazer as combinações das cores, determinando o que é uma coral falsa e o que é uma coral verdadeira. Mas isso não existe. Como é que a gente pode diferenciar uma coral falsa e uma coral verdadeira na realidade? Bom, não existe uma regra geral, né? Por exemplo, aqui na nossa região, estamos falando de Paraíba, isso se estende a Pernambuco. Existe pelo menos 3 espécies de coral verdadeira, gênero Micrurus, né? E existem algumas espécies de falsa coral, né? A nossa regra aqui é o seguinte: tem algumas características que a gente mostra para as turmas que têm passado por aqui, que identifica se o animal é uma serpente peçonhenta ou não, se é uma coral verdadeira ou uma falsa coral, né? Essa aqui, por exemplo, é uma falsa coral exótica. Essa serpente é uma serpente mexicana, né? Ela é albina e ela não poderia ser usado nessa regra que a gente usa aqui, né? Porque os anéis são completos, ela tem cores organizadas, né? E para que você tenha uma ideia, quando você vai para o norte do país, você vai ter corais que não tem coloração vermelha, né? E são corais verdadeiras. Então, para a gente aqui, Paraíba e Pernambuco, o que é que a gente pode usar de regra, né? Aqui nós temos uma coral verdadeira, tá? Essa é uma Micrurus ibiboboca, um bicho muito comum aqui nesse setor que nós estamos. E a gente normalmente mostra o seguinte: nós temos uma falsa coral aqui, Oxyhops trigêmenos, que é uma outra serpente muito comum. Aonde ocorre essa aqui também. São animais que estão dividindo o mesmo bioma, né? Então a gente tem o que aqui? Primeira característica seria o seguinte: as corais verdadeiras que ocorrem aqui, ela tem uma mancha branca no focinho, tá? Falsa coral vai ter o focinho preto, não tem mancha branca no focinho. Certo. Então, mancha branca no focinho, qualquer anel branco no focinho, pode ser o primeiro anel ou o segundo, já indica dizer que é uma coral verdadeira, tá? A outra diferença é o seguinte: as corais verdadeiras, pelo menos essas aqui da nossa região, esse bicho tem hábito sensorial. Então, um bicho que vai estar embaixo de substrato, embaixo da terra. Então, ela é uma cobra cega, né? Os olhos são muito pequenos, e está em cima de uma mancha preta, não dá quase para você perceber os olhos. Falsa coral vive no andar de cima, né? Então precisa da visão, tem os olhos grandes, bem destacados. Tá? Então essa seria uma segunda diferença para as corais aqui da nossa região. A outra coisa é o seguinte: a coral verdadeira, ela tem sempre as cores muito organizadas. As cores, elas não se misturam. O preto não se mistura com branco, com preto, cada cor no seu lugar. Cores completamente organizadas do início até o fim. Falsa coral vai estar tentando imitar ela, então vai ter cores organizadas, mas em algum ponto a gente vai ver, ó, que as cores começam a desorganizar. O preto se mistura com vermelho, se mistura com branco. Então é uma outra diferença que esses bichos têm. E o que mais define, né, é o ventre delas, a barriguinha delas. Falsa coral, colorida em cima, mas vai ter a barriguinha branca. Tem uma outra espécie, que é a Oxyhops gibbei, que ela tem uma barriga mais colorida, mas não são anéis completos. São outras colorações. Isso, mas sempre o que predomina é o branco no ventre, né? A coral verdadeira, ela tem aqui, ó, as cores que tem em cima, vai ter embaixo também. Os anéis são completos. Então, anel branco no focinho, não dá para você ver bem os olhos do bicho, cores organizadas e ventre colorido, coral verdadeira, né? Cabeça preta, olhos bem destacados, ventre branco, cores desorganizadas, falsa coral. Essas regras somente aqui para a nossa região. Se você sai daqui, esquece tudo que foi falado, porque muda completamente.
Então, o mais aceitável é não mexer no animal. Isso. Né? Porque aí você não sabe se você vai estar lidando com um animal peçonhento ou não peçonhento, se você não tiver a prática e não tiver essas informações. A partir de agora você começou a entender mais um pouco sobre a variação dessas serpentes. E uma coisa interessante, que essa serpente, ela é das serpentes peçonhentas, ela é a mais dócil de todas, né? Ela está se sentindo ameaçada, né? Diferente de uma jararaca e de uma cascavel, que se a gente tivesse uma distância dessa, a jararaca e a cascavel já dariam um bote para se defender, né? O comportamento defensivo dessa espécie é isso aqui, ó. Ela levanta a cauda, né, para chamar a atenção para a cauda. Sinalização de perigo. Isso. E para que ela nos vê como predador, né? Então ela chama a atenção, porque se a gente de fato fosse predá-la, né? Então dá a ideia que a gente pensaria que a cauda é a cabeça dela, né? Então a gente machucaria a cauda e não a cabeça. É a serpente mais dócil, porém é a serpente com a toxina mais potente entre todas as cobras peçonhentas aqui do Brasil. Veneno muito mais forte que cascavel, que jararaca, né? Mas a mais dócil de todas. Só tem acidente com coral verdadeira quando alguém pisa nela. Ela não dá bote certeiro como as outras serpentes. Okay? Ela mais se defende do que preda nesse aspecto, nesse sentido. Exatamente. E uma outra coisa interessante, diferente das outras cobras, né, as nossas corais aqui, elas não comem roedores, elas não comem anfíbios, lagartos, aves, como normalmente algumas outras cobras comem. Ela come especificamente outras serpentes. Ofiófaga. Isso, exatamente. Então, o prato preferido dela é a falsa coral. A serpente que ela mais gosta de predar é a falsa coral. E aproveitando também, a gente pode desmistificar outra condição. Alguns livros ainda trazem isso, que serpentes de cabeça triangular são serpentes peçonhentas. E serpentes de cabeças arredondadas são serpentes não peçonhentas. Essa aqui não tem a cabeça triangular. Essa serpente, ela foge a essa regra, ela pertence a uma outra família que não vai ter essas características. Essas características que normalmente vêm nesses livros, né, são das víboras, são das serpentes viperídeas, que esse modelo de cabeça é uma das características, mas isso das serpentes desse outro grupo, né, não essas aqui. Essa foge completamente à regra, porque ela vai ter brilho na pele, as escamas não são equilhadas, não tem cabeça triangular, não tem pupila vertical, não tem chocalho, então ela foge completamente dessas características que os livros falam dessas serpentes peçonhentas. Então acho que a partir de agora vocês, trilogistas, podem entender e compreender mais sobre esses animais interessantíssimos que são as serpentes. Fica aí a dica, não mexa no animal da natureza.